Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre quando fazer a sua cirurgia plástica. Você sabe qual é o melhor momento para você decidir fazer? Então me acompanha aqui nesse vídeo, ok? Eu sou a doutora Marina Felca, sou cirurgiã plástica. Estamos aqui no nosso papo de plástica, perguntas e respostas. E eu tô abrindo aqui uma exceção no meio desses vídeos, porque isso não foi uma pergunta específica de uma paciente, mas é uma dúvida que a gente tem bastante aqui no consultório que eu acho super importante a gente conversar. É muito importante a gente pensar junto quando que é o melhor momento da gente fazer uma cirurgia plástica. Às vezes o paciente fica preso àquela questão se eu faço no inverno ou se eu faço no verão. Se é melhor a gente fazer por causa da malha, numa época que esteja mais fresco, menos calor. Então, tem vários fatores que são importantes a gente avaliar e esse eu vou te falar que é um dos menores, tá? E eu já te explico por quê. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui algumas sequências para eu não esquecer de nada da gente falar desse assunto. Então, primeiro, que eu quero que vocês pensem junto comigo. Tenha vontade e tenha coragem. Tem paciente que tem muita vontade, mas que não tem coragem de fazer. Se eu não tenho coragem, mas eu tenho vontade, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar situações que me tragam coragem se eu realmente quero. Então, eu preciso passar numa consulta, eu preciso conversar com outras pessoas que fizeram, eu preciso buscar algumas informações para eu me encorajar. Claro, se for realmente uma vontade. Se depois de um tempo você continuar com vontade sem coragem, não é o momento de você operar. Você ainda não está segura. Espera mais um pouco, guarda isso lá no cantinho, volta a pensar nisso mais pra frente. Agora, se você tem mais ou menos uma vontade, tem coragem, mas não está certo dessa vontade, por exemplo, ontem eu atendi uma paciente que tem coragem, mas ela não sabe se ela tem vontade. Por quê? Ela tem uma mama bonita, um volume moderado, mas não é aquele volume, né, que a gente vê hoje em dia, uma mama mais marcada, um colo mais projetado. Ela tem uma mama de volume normal, mas por ela ver tantas amigas colocando, por ela ver na mídia, por se falar tanto em prótese de mama, ela ficou com a pulguinha atrás da orelha para ver se ela fazia ou se ela não fazia. Coragem ela tem, ela fala, doutora, eu não tenho medo de cirurgia, mas eu não sei se eu tenho essa vontade ou se é só alguma coisa que eu tô aqui pensando por causa dos outros. Então, nesse momento, também não é legal fazer a cirurgia, porque se você não tem realmente a vontade, vai que depois lá na frente você se arrepende. Então, para você fazer uma cirurgia plástica, a gente tem que estar certo da nossa vontade e a gente tem que estar com a coragem em dia, né? Porque aí sim é o momento certo, você vai se sentir segura de que realmente aquilo faz sentido para você e que você não está fazendo pelos outros. A gente nunca pode fazer uma cirurgia plástica ou qualquer outra atitude que a gente tome na vida pelos outros. A gente tem que fazer pela gente. Então, ter vontade e coragem faz sentido para você fazer sua cirurgia plástica, tá? Outra situação que eu coloquei aqui. Avaliação profissional. Então, depois que você está cheia de coragem, cheia de vontade, você precisa passar numa consulta para você fazer o seu planejamento. Não é num piscar de olhos ou num estalar de dedos que a gente vai fazer a consulta e operar no dia seguinte. Então, você precisa também confiar no profissional que você vai escolher. Muitos pacientes precisam de várias consultas para confiar num profissional. Algumas pacientes precisam de uma consulta só. Então, você, dentro do seu perfil e de acordo com o cirurgião, com a cirurgiã que você vai escolher, você vai ver se há essa necessidade ou não de buscar uma segunda ou às vezes uma terceira opinião. Muita gente já se identifica com o cirurgião na primeira consulta e já dá seguimento a partir dali, tá? Mas se você for mais insegura, não há mal nenhum em você buscar uma segunda ou uma terceira opinião antes de você definir o próximo passo. Mas fazer essa avaliação com um profissional, que seja da área, que seja especialista, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é importante também avaliar. Saber se o CRM está ativo, abre lá o site do CREMESP, por exemplo, aqui no nosso estado de São Paulo, ou no site do CFM, tá? Então, ter confiança no profissional que você vai escolher. Além dessa confiança, depois de dito isso, de ter vindo em consulta, a gente vai começar a fazer os exames. Então, você precisa saber se tudo aquilo de saúde que você imagina que você tem, realmente você tem. Se nos exames não vai aparecer nenhuma anemia, por exemplo, nas mulheres que menstruam muito, ou se você tem alguma arritmia, alguma situação de saúde que possa interferir, alteração hormonal, uma alteração de tireoide, que possa interferir no resultado da sua cirurgia, ou que possa postergar esse planejamento. Então, os exames são essenciais também neste caminho, tá?
até também para a gente, além de saber a sua situação atual de saúde, quantificar os riscos cirúrgicos, tá? Depois feito isso, você vai voltar na consulta com o profissional e você vai organizar o seu pós-cirúrgico. Você vai precisar de uma logística. Então não dá para operar e não tem ninguém para me ajudar. Você vai precisar, claro, dependendo da cirurgia, de uma rede de apoio. Essa rede de apoio está disponível para você? Ai, doutora, o que é essa rede de apoio? É alguém para te ajudar a fazer a alimentação em casa, às vezes uma enfermeira para te ajudar a trocar um curativo. Então, tudo isso você tem que avaliar com a equipe que vai te atender se existe essa possibilidade. Por exemplo, aqui em Americana, a nossa equipe, a gente tem uma enfermeira que faz visita domiciliar para os pacientes, a gente tem uma equipe de nutricionista que vai fazer alimentação para esses pacientes, a gente tem uma colega muito bacana que já deixa 10 dias prontos de alimentação para os pacientes, então existe essa possibilidade. Se você não quer contratar essa marmitinha, se você não quer contratar esse profissional, por exemplo, da enfermagem, você precisa ter alguém na família ou uma amiga que tenha habilidade. Por exemplo, uma abdominoplastia, te ajudar a cuidar do dreno, esvaziar esse dreno, mexer, ou alguém que possa estar junto contigo na hora da sua alta para a gente também orientar essa pessoa que vai te ajudar. Então é importante que você tenha essa logística pós-cirúrgica estabelecida. Então que você tenha uma rede de apoio, tá? Se você tiver criança em casa, quem que vai fazer as tarefas com as crianças que eram de propriedade sua, né? Dar banho, trocar fralda, alimentação, atividade escolar, leve e trás de escola e tudo mais. Então precisa pensar nessa logística para você ficar tranquila no pós-cirúrgico, tá bom? Além disso, liberdade psicológica. Você tá bem realmente para fazer essa cirurgia? É um sonho seu? É uma vontade sua? Ou alguém colocou isso na sua cabeça? E nem era um sonho seu e você tá fazendo, de tanto fulano falar, de tanto fulana falar, eu vou lá e vou fazer. Que aí pelo menos agora tô livre. Então é importante a gente pensar, porque esse sonho tem que ser seu. É você que vai passar pelo pós-cirúrgico, é você que vai ter que vir no retorno toda semana, é você que vai ter pontinho para tirar, dreno, curativo. Então isso mexe, com certeza. Então isso tem que ser pensado bem, isso tem que ser um desejo seu, não pode ser um desejo do outro. Ah, doutora, eu tô passando por um processo que eu tô meio chateada e tem muita coisa incomodando, eu não tô bem. Não é o momento. Primeiro você precisa se fortalecer, então às vezes a gente precisa de uma ajuda psicológica, fazer uma terapia prévia para você realmente estar segura de si, que realmente aquilo é sua vontade. E aí você vai estar bem no pós-cirúrgico, sua cicatrização vai ser mais excelente, você vai recuperar mais rápido, é outro pós-cirúrgico. Quando a gente tem pacientes que estão emocionalmente abalados, é diferente. A gente percebe que até a cicatrização não tá tão legal assim. Ou às vezes aquela paciente que é muito preocupada, que é muito insegura, também. Às vezes a cicatriz abre, o pontinho não cicatriza tão rápido. E aquelas pacientes que estão super tranquilas, super seguras de si, passa 20 dias que a gente nem percebe. Então, inteligência emocional, estabilidade emocional é importantíssimo antes da gente fazer a cirurgia. E claro, depois também, tá? E uma outra situação que é importante, que às vezes as pessoas esquecem, é liberdade financeira. Você vai fazer um investimento para a sua cirurgia, financeiro, de tempo, de equipe de apoio, de tudo, né? E se acontecer alguma intercorrência, você está preparada financeiramente também para isso? Porque pode ser que essa intercorrência não seja coberta pelo seu plano de saúde, por exemplo, ou que você não tenha plano de saúde e você precise fazer uma nova internação, ou que a alta que você imaginou que fosse ser depois de 24 horas não aconteceu, você não ficou bem depois da cirurgia, ainda está bem com a pressão baixa, vai precisar ficar mais 6 horas internado ou mais um dia internado. Então a gente tem que ter um planejamento financeiro também, fazendo uma reserva. Então não deixa aquele dinheiro contadinho da cirurgia, mesmo porque vai ter a cirurgia, vai ter malha, vai ter drenagem linfática, vai ter a enfermagem, vai ter nutricionista, vai ter vários outros custos, as medicações que você vai ter que tomar no pós-cirúrgico, que também vão ter um custo para você, né? E se sair tudo bem, aquela reserva você não usar, ótimo. Depois de um mês você vai lá e se dá um presente, e você se organiza de outra forma, e investe esse dinheiro de alguma outra forma. Mas é importante que você tenha uma reservinha ali, para você não ficar mais estressada, mais preocupada, pensando nisso na hora se alguma intercorrência acontecer, tá bom? Então, retomando aqui, a gente fazendo um resuminho desse nosso vídeo, ficou um pouquinho longo, mas acho super importante a gente falar disso. Primeiro, você precisa ter coragem
e vontade para operar. Segundo, você precisa ter um bom profissional que te dê segurança. Terceiro, todos os seus exames precisam estar em ordem para você fazer uma cirurgia com menor risco. Quarto, logística. A sua rede de apoio está sabendo da sua cirurgia? Você já deixou isso organizado? Quinto, liberdade psicológica. É uma vontade sua? Sexto, liberdade financeira. E a gente começou a falar lá no início do vídeo sobre o uso da cinta, né? Se é no verão, se é no inverno, faltou isso aqui também. Então, para finalizar, a gente não tem melhor época do ano para operar. A melhor época do ano para operar é aquela época que você vai se programar para tudo isso que eu falei acontecer. Se vai ser verão, se vai ser inverno, isso não vai interferir no seu resultado final a longo prazo. As cintas abdominais ou as cintas para a região mamária, hoje em dia, são de tecidos bem mais fluidos, bem mais maleáveis, frescos, não são tão calorentos. Então, a gente pode sim, no verão, usar essas cintas com grande conforto, tá? Então, época do ano não vai interferir a longo prazo no seu resultado final. A curto prazo, o que vai acontecer? Em épocas mais frias, vai sentir um pouquinho mais de dor, um certo desconforto. Em épocas mais quentes, em dias mais quentes, você vai inchar um pouquinho mais. Mas isso não vai fazer diferença a longo prazo no resultado final, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e me assistiu até agora, deixa aqui a sua curtida ou comenta aqui embaixo nos comentários. Me dê alguma pista se você gostou, se não gostou. Ou deixe sua pergunta para a gente fazer um novo vídeo com a sua dúvida, tá bom? Espero vocês nos próximos vídeos. Até!